Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um webinar Let's Talk, dos vários que temos vindo a organizar aqui no Inopol Academia de Empreendedorismo. Esta vai ser a segunda edição, desta nova temporada de 2023-2024, portanto, o segundo do ano. Fazendo aqui uma breve apresentação, dar-vos a conhecer o que é o Inopol, para quem poderá não ter esse conhecimento. Portanto, o Inopol é uma unidade orgânica que pertence ao Politécnico de Coimbra. Temos como missão promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo dentro da instituição, mas também estimular a transferência e a valorização do conhecimento científico e tecnológico que é produzido dentro aqui do universo do IPC e também apoiar o desenvolvimento de competências transversais e de futuro que possam ajudar a potenciar a inserção profissional dos nossos estudantes e dos nossos diplomados. Simultaneamente, o Inopol é também uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. Nesse âmbito, nós procuramos ajudar, sobretudo, spin-offs oriundas do IPC, portanto, ajudar no seu processo de criação, desenvolvimento e também startups que tenham uma forte ligação ao meio académico, seja através de estudantes, diplomados, docentes, investigadores ou por via de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico em copromoção. Não obstante, o Inopol é uma estrutura que está aberta a qualquer promotor ou empreendedor que tenha e pretenda desenvolver um projeto inovador. Nós procuramos disponibilizar, além do espaço físico para instalação, também um conjunto de serviços de logística, como o acesso a salas de reuniões, auditórios, internet, portanto, todas essas dimensões que qualquer projeto necessita como espaço de trabalho. E, obviamente, aqui numa das dimensões mais importantes, a consultoria técnica especializada num conjunto de áreas que são fundamentais depois para o desenvolvimento do próprio negócio e do próprio projeto. Portanto, desde o desenvolvimento do plano de negócios, o apoio jurídico no processo de constituição da empresa, o apoio em processo de propriedade intelectual, e o acesso a redes, portanto, de mentores, de parceiros, de financiamento que possam ajudar a alavancar aqui os projetos inovadores que temos connosco. Enquanto uma academia de empreendedorismo, o Inopol coloca também muita ênfase no que são ações de formação e de capacitação. Procuramos desenvolvê-las não apenas para os projetos e para os empreendedores que estão connosco incubados aqui no Inopol, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e também, sempre que possível, procurando fazer iniciativas em parceria com os agentes e stakeholders do ecossistema de empreendedorismo da região. Portanto, neste contexto que se insere o ciclo de webinars Let's Talk. É uma iniciativa que nós temos vindo a promover desde outubro de 2021. Estamos quase a chegar às 30 edições, portanto, um webinar que nós fazemos mensalmente, geralmente na segunda terça-feira de cada mês. Este mês um bocadinho mais cedo, em virtude depois do Carnaval na próxima semana. E que tentamos, de alguma forma, sensibilizar toda a comunidade para aqueles que são temas que nós consideramos chave do mundo do empreendedorismo e da inovação. Fazendo aqui, então, uma apresentação da sessão de hoje, nós temos connosco o Mário Gago. Portanto, o Mário é cofundador e CEO da Pink Room. A Pink Room é um estúdio de inovação que se especializou na criação e no desenvolvimento de produtos digitais para plataformas mobile. Fundada em 2018 e, portanto, desde a sua fundação já implementou mais de 60 projetos que impactaram mais de 30 organizações à escala global, portanto, na Europa, América do Norte, África e Ásia. O objetivo da sessão de hoje é, sobretudo, dar a conhecer aquela que tem sido a evolução das inovações baseadas em software ao longo dos anos, mas também os desafios, tendências recentes, oportunidades que poderão surgir neste campo da construção de aplicações e de produtos digitais para dispositivos móveis. Feitas estas apresentações iniciais, eu passaria então a palavra ao Mário, agradecendo naturalmente aqui a prontidão com que aceitaste o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Mário, novamente. E para que possas então fazer aqui a tua partilha connosco, que tenho a certeza que será muito proveitosa para todos. E deixava também aqui o repto à audiência, que questões que vão tendo, comentários, interações que queiram ter durante a sessão, podem ir colocando também aqui na caixa de chat, nós vamos estando atentos também para tentar endereçar, mas depois, sobretudo no final, vamos procurar ter um espaço aqui de partilha entre todos, onde possamos também discutir aqui os tópicos que entenderem ser mais relevantes.
Dito isto, passaria então ao Mário e desejava a todos uma boa sessão. Mário, quando quiseres. Boa tarde a todos. Deixem-me começar por agradecer ao João Carreira pelo convite e dar os parabéns ao Inopol também pela iniciativa. Pessoalmente, eu tenho um gosto enorme de estar aqui hoje, até porque, apesar de ter estudado maioritariamente na Universidade de Coimbra, também fui aluno do ISEC. Esta tarde vamos falar de produtos digitais para plataformas móveis, smartphones, e digo falar porque gostava que estivessem à vontade para falar e para ir fazendo perguntas no chat. Eu confesso que é um tema que me diz muito, e por isso tive alguma ou muita dificuldade em definir como contar esta história em apenas 40 minutos, porque há milhares de conceitos aos quais nos podemos dedicar. Mas o que o João me disse é que estaria sobretudo a falar para estudantes, empreendedores e docentes, e alguns players ligados ao ecossistema de inovação. E por isso a apresentação vai focar sobretudo três temas: a inovação, que não é apenas tecnologia, é a transformação significativa que altera a forma como os negócios operam, e hoje em dia a inovação é rápida e tem um impacto profundo. A produtização, os processos envolvidos na transformação de algo, neste caso software, num produto comercializável, e o propósito, não apenas o propósito do produto, mas também o propósito de quem está a criar esse produto. O meu nome é Mário Gago, sou co-founder da Pink Room, um estúdio de desenvolvimento de produtos digitais para smartphones. A Pink Room pertence ao grupo da Subvisual Group, um grupo composto por várias empresas, entre as quais um venture studio que investe em early stage startups. Isto para dizer que a minha perspectiva de hoje espelha não só o processo de construção de produtos com o qual trabalhamos diariamente na Pink Room, mas também os investimentos que fazemos em produtos digitais. A nossa agenda é extensa e, portanto, não temos tempo a perder. Vamos começar por falar de produtos digitais, olhar para a história do computador ao smartphone, depois falar um pouco de como se criam, hoje em dia, aplicações. Mas vamos começar por uma definição. Os produtos digitais são bens intangíveis que existem num formato digital. Há muitos tipos de produtos digitais e o nosso foco de hoje serão, sobretudo, produtos baseados em software. Produtos que são muito mais do que apenas o código-fonte programado e executado por um computador. Quando digo um computador, inclui, claro, o smartphone. Porque o código-fonte é importante, mas também o é o design da aplicação, o product market fit, a estratégia de monetização, entre muitas outras coisas que contribuem para o sucesso de um produto digital. É por considerarmos esta perspectiva holística que falamos de produtos digitais. Os sistemas operativos são um excelente exemplo de um produto digital baseado em software, um dos mais complexos também. Existem vários tipos de sistemas operativos, alguns open source de código-fonte aberto, gratuitos, como é o caso do Linux e do Android, outros pagos, como é o caso do Windows. Estes sistemas operativos permitem executar aplicações que são outro tipo de produto digital. Podemos dizer que na base da pirâmide do software temos o sistema operativo e por cima a aplicação. Cada sistema operativo é diferente e, portanto, também são diferentes as aplicações. Uma aplicação desktop é feita para correr num computador, uma aplicação mobile é feita para correr num smartphone. Mas há aplicações de consolas, smart TVs, smartwatches. Bem, hoje em dia, quase tudo que se chama smart pode correr aplicações. Mas há ainda as aplicações web que correm em cima de browsers. Muitas vezes as pessoas chamam sites às aplicações web. Para ter uma ideia, se abrirem o YouTube num browser, como o Internet Explorer, estão a usar a aplicação web. Se abrirem a aplicação do YouTube no vosso telemóvel, estão a usar a aplicação mobile. No caso do YouTube, a aplicação mobile é nativa, o que quer dizer que para cada sistema operativo foi escrita uma versão diferente do código-fonte. Contudo, há aplicações que são cross-platform, que permitem traduzir o mesmo código para diferentes sistemas operativos. Nos últimos anos, a evolução dos produtos digitais tem sido tremenda. Entre serviços e produtos podemos fazer praticamente tudo. Ouvir música, ver filmes, comprar livros, aprender. Podemos ainda comprar, transacionar e investir dinheiro e até dinheiro digital e arte digital. Podemos também jogar jogos. Uma das indústrias que mais cresceu nos últimos anos é a indústria de gaming. Estima-se que mais de metade das aplicações disponíveis no mercado mobile sejam jogos. E dentro de muitos destes jogos podemos fazer compras. In-app purchases são compras de artigos, modos ou funcionalidades que só funcionam dentro dessa aplicação. O Fortnite, o jogo que vemos aqui, é um excelente exemplo disso. No Fortnite podem comprar personagens de roupa, também conhecido por skins, reações, acessórios, cosméticos, etc. O ano passado, em 2023, o Fortnite teve uma faturação aproximada de 5
8,5 mil milhões de dólares. Este case study fascina-me, sobretudo porque o Fortnite é um jogo gratuito. Para qualquer pessoa que queira agora experimentar o jogo, pode ir à Store e descarregar. Há para consolas, computadores e telemóveis. E não pagam nada para instalar e jogar. Toda a revenue do Fortnite é gerada dentro dos jogos com in-app purchase. Mas como é que começou esta história? Há três atores principais: o computador, as redes, como a internet, e os telemóveis. Os computadores surgiram ainda antes dos anos 40. Nos primeiros anos, à medida que iam evoluindo, os computadores iam ficando maiores e rapidamente ocuparam divisões inteiras. Nos anos 40, os primeiros computadores eletrónicos, como o Colossus e o ENIAC, com esses primeiros computadores entrávamos no início da era da computação. Em 1948, um computador chamado Manchester Baby correu o primeiro programa. Eu só estou a dizer os nomes porque eles são engraçados, não que sejam muito relevantes. Os primeiros computadores serviam maioritariamente para fazer cálculos matemáticos. Começaram por ser mecânicos, com logical gates feitos com roldanas, cabos e parafusos. Depois chegaram os tubos de vácuo e só mais tarde surgiram os transistores. No início eram usados e ainda são hoje em dia para fins militares. Máquinas capazes de calcular trajetórias de balística ou para decifrar mensagens encriptadas muito mais rápido do que qualquer pessoa. Estima-se que nos primeiros 10 anos da computação os computadores processaram mais cálculos matemáticos do que em toda a história da humanidade. Em 1956 surgiu o TX0, o computador com o primeiro teclado. Talvez por isso trazia um editor de texto que foi usado para escrever vários guiões para séries de televisão. Tinha também o primeiro jogo, porque, claro, se tinha um software de trabalho, tinha também alguma coisa para as pessoas fazerem nos intervalos. Nesta altura não era fácil criar software. A curva de aprendizagem para quem eu queria fazer era inclinada, havia pouca informação disponível e o facto de haverem poucos computadores tornava tudo muito mais complicado. E cada vez foram surgindo mais computadores. Dada altura percebemos que podia ser interessante ter os computadores a trocar informações entre eles. Inicialmente partilhavam um pouco mais do que dados relacionados com segurança e sincronização de tempo. Os computadores eram caros, gigantes e não serviam assim para tanta coisa para o consumidor doméstico. Por isso existiam sobretudo em instalações militares e universidades. E foi assim que nos anos 60 surgiu a ARPANET, usada para fins académicos e de investigação. Por usar algumas tecnologias muito parecidas às da internet, costuma-se dizer que a ARPANET deu início à internet. Em 1973, cerca de 100 anos depois da primeira patente do telefone fixo, foi feita a primeira chamada de um telefone móvel, um telemóvel. E assim temos os pilares daquilo que eu considero ser o smartphone moderno. Um telemóvel, acesso à internet, computadores capazes de correr programas que são úteis para o dia-a-dia das pessoas. O iPhone ainda estava longe, mas por esta altura já tinham aparecido alguns dispositivos com semelhanças ao smartphone na ficção científica. E, pouco a pouco, os telemóveis e os computadores iam entrando no cotidiano das pessoas. Nos anos 80, começou a verdadeira revolução. As Graphical User Interfaces, com as Graphical User Interfaces, o computador passou a ser uma ferramenta mais fácil de usar, aumentou a adoção e, consequentemente, a procura por software. E foi também quando surgiram os computadores portáteis, também conhecidos como PCs. Qualquer pessoa podia ter um computador em casa. No final da década de 80 surgiram os primeiros PDAs, que seria uma tendência nos anos 90. Assistente pessoal digital, permitiam gerir o nosso calendário, guardar contactos e informações pessoais. Uma das marcas mais conhecidas a surgir neste mercado foi a Palm Top Computers, com a Palm Pilot. Gostava de mostrar um pequeno vídeo para percebermos melhor o contexto da época. It's the 90s. You've got mail. AOL is sending out CDs to get on the internet. Hotmail is the hot new email service. And getting online means listening to the screech of a 56 kbps modem. It was way before smartphones, in other words. Instead, we had personal digital assistants. We called them PDAs. Now, these things didn't get on the internet wirelessly. Instead, they were big, gadgety organizers. Apple made one called the Newton, and it flopped. Microsoft kept trying to shrink a PC down into a handheld, which was a bad idea. Really, only one PDA got it right. It was called the Palm Pilot, and it was a big hit. A Palm device is a little organizer. It's actually a real computer that happens to be the most popular handheld computer there is right now. O Palm Pilot foi um dos PDAs mais vendidos. Contudo, a empresa teve vários problemas financeiros e acabou por ser vendida a grandes grupos. E assim, os criadores do Palm Pilot saíram da empresa e decidiram criar uma spin-off, que vieram a chamar de Handspring.
Com o virar do milénio, estávamos a chegar muito perto daquilo que hoje consideramos um smartphone. Mas ainda não era bem isto. O case study do Visor Phone da Handspring permite-nos olhar em detalhe para esta fase de imensa inovação. A visão da Handspring era criar um dispositivo que integrava as funcionalidades de um telemóvel com as de um assistente pessoal digital. Eles achavam que esse era o futuro. Para nós isto é óbvio, mas na altura era longe disso. Consta que numa reunião entre a equipa da Handspring e o Steve Jobs, o CEO da Apple se levantou e desenhou um computador no quadro. Na sua visão, as pessoas iam ter o computador no centro de todo o ecossistema digital. Um dos fundadores da Handspring, Jeff Hawkins, levantou-se e desenhou um PDA. Muitos dizem que foi nesse momento que Steve Jobs resolveu criar o iPhone. A Handspring estava à frente do seu tempo e queria criar um dispositivo que integrava tudo, apontando para o que viria a ser o smartphone moderno. A ideia era inovadora e respondia a uma necessidade emergente de comunicação e organização pessoal num único dispositivo portátil. A equipa da Handspring era composta por veteranos da indústria com um histórico comprovado de inovação. Neste próximo vídeo vamos ver os fundadores da Handspring a apresentar o Visor Phone. Yeah, we built a 90% share of the market. We own the market for handheld computers at Palm. How do you break into that? What differentiation do you have? And that was Jeff's genius idea of creating this thing called the Springboard slot. The Springboard slot is this module on the back of the Visor PDA. PDAs at the time couldn't do the stuff that we expect out of our gadgets today. There was no music, no cameras, no storage expansion, and no wireless radios. None of that was figured out yet. And the only way to figure it out was to experiment, to let anybody make Springboard modules, and for Handspring to try out some of their own and see what worked. We sort of looked at the Game Boy and we said, oh, well, that's a plug thing too. So we could expand this to all kinds of stuff. You could plug in not only hardware components, but you can plug in software and a backup card. The slot could be for anything. In fact, there were very clever modules that people did in the slot. One of the first camera phones was in the slot, done by IDEO. Kick-ass module that I had, it was the Sounds Good module. It was an MP3 player that you would plug in to the back, and then you would have your MP3 interface on the front. This thing became a music player. All of the stuff that you take for granted on your phone today, it's a camera, it plays music, it can connect to the internet, it can have lots of storage. None of that was possible on PDAs at the time, but it all became possible on the Visor through these little expansion modules. Obviamente, um dos módulos de expansão que a comunidade criou permitia fazer chamadas. E assim o Visor Phone parece ser um dos primeiros dispositivos com funcionalidades parecidas aos smartphones modernos. Mas se vocês nunca ouviram falar dele, foi porque algo não correu bem. O quê? Conseguem adivinhar? João, queres dar um palpite? Não conseguiram ler bem quais é que eram as necessidades do mercado, neste caso, não? Ou qual é que era a evolução expectável, para onde é que iria? Sim, sem dúvida que foi um dos pontos de dificuldade. Mas alguém quer arriscar? As pessoas estão um bocadinho tímidas. Terça-feira à tarde. Houve, sobretudo, 4 grandes desafios para o Visor Phone. Tecnologia, o modelo de negócio, o financiamento e o timing. Começando pela tecnologia, o case study da Handspring mostra-nos vários desafios de trabalhar tecnologia. Mostra que é essencial equilibrar inovação e custo. O Visor Phone era um acessório caro e poucas pessoas investiam tanto em algo tão pouco prático para a época. Fala também da dificuldade de integrar sistemas, porque o Expansion Slot, inspirado no Game Boy, por muito interessante que seja, era também um grande desafio de engenharia. Isto fez com que o resultado final tivesse alguns problemas. Apesar de tudo, para mim, uma das aprendizagens mais interessantes deste case study é mesmo o Expansion Slot, que permitiu testar diferentes funcionalidades com custos muito reduzidos. Porque era impossível produzir diferentes modelos com diferentes funcionalidades. Isto não era financeiramente viável. E assim, com esta solução, conseguiam testar o que os utilizadores efetivamente procuravam. Prototipar e testar barato continua a ser uma estratégia muito atual, que vamos abordar mais à frente quando falarmos dos MVPs. Outro fator que eu acho brilhante é que qualquer pessoa podia criar uma componente para integrar no slot do Visor Phone. Também hoje podemos correr aplicações third-party em smartphones. By the way, o que vemos na imagem é o Visor Phone com um módulo que permitia fazer as chamadas, nesta imagem.
O mercado de PDA já era muito pequeno. Este também foi um dos grandes problemas. E o de smartphones praticamente não existia. Claramente o mercado ainda não estava preparado e o modelo de negócio enfrentou desafios de aceitação por parte dos consumidores. Apesar da Handspring ter conseguido angariar bastante financiamento, a sustentabilidade financeira tornou-se um desafio à medida que a competição aumentava e as vendas não cresciam conforme esperado. Estávamos na fase da bolha do .com, uma fase bastante complicada para todas as empresas tecnológicas. Mas o timing foi talvez o maior desafio para a Handspring. Apesar de ser uma visão profética do futuro dos smartphones, foi lançado numa época em que o mercado e os consumidores não estavam totalmente prontos para a convergência de tecnologia que propunham. A infraestrutura de rede, os hábitos dos consumidores e o ecossistema de aplicações ainda estavam em desenvolvimento. E esta história é um caso de estudo clássico da importância do alinhamento entre a ideia, a equipa, a tecnologia, o modelo de negócio, o financiamento e o timing para o sucesso de uma startup. O resto da história provavelmente vocês já conhecem. A minha geração foi conquistada pelo jogo da cobrinha, o Snake, e pouco depois surgiram os telemóveis com câmera. O poder de processamento, a memória, os ecrãs, tudo aumentou. E com isso aumentou também o consumo da bateria, que fez as baterias darem para pouco mais de um dia. Se calhar, nem todas as pessoas das gerações mais novas sabem que antigamente os nossos telemóveis duravam a bateria dos telemóveis durava mais de uma semana. Não foi preciso muito mais tempo para aparecer o iPhone e os primeiros smartphones com sistema operativo Android. E estes ainda são os sistemas operativos mais usados hoje em dia. O iPhone surgiu primeiro, em 2007, e o Android em 2008. Quando foi lançado, o iPhone não permitia desenvolver aplicações nativas, mas isso não foi bem recebido pela comunidade, e menos de um ano depois do lançamento, a Apple reverteu a decisão e disponibilizou o primeiro kit para desenvolvimento de software nativo para iOS. Já o Android foi concebido como uma plataforma aberta, permitindo à comunidade de programadores externos criar e distribuir aplicações. Os primeiros dispositivos Android vinham com o Android Market, agora Google Play Store, como plataforma oficial para distribuição e download de aplicações. O Google disponibilizou o SDK do Android aos programadores antes do lançamento do primeiro telefone, o que mostra bem a aposta deles nesta estratégia. Atualmente estima-se que 71% dos dispositivos móveis são Android e 27% iOS. Se olharmos para as apps, a Play Store tem 3.718 milhões de aplicações e a App Store, em iOS, 1.803 milhões. Estes mercados de aplicações geram imenso valor por distribuir as aplicações. Claro que são também responsáveis pela garantia de compliance, segurança, etc. E, obviamente, têm custos de manutenção e infraestrutura. Mas são também grandes fontes de negócio. Só com as stores, em 2022, a Google faturou 42.300 milhões de dólares e a Apple 86.800 milhões de dólares. É engraçado porque, apesar de Android ter mais do dobro das apps, fatura menos de metade. Contudo, nem todas as apps são distribuídas nas stores. Muitos dos sistemas de informação que fazemos para clientes na Pink Room não são consumer apps e não vão ser disponibilizados nas stores. São aplicações para gerir sistemas de distribuição de mercadorias, pacientes em hospitais e outros sistemas que implicam mais privacidade e segurança. Estima-se que há cerca de 6.710 milhões de smartphones no mundo, 12.105 milhões de ligações móveis à internet, que inclui os dispositivos de IoT, um mercado que se estima valer cerca de 2 bilhões e 400 mil milhões de dólares. Passaram mais de 80 anos desde que começámos a explorar este mundo digital, passámos de uma fase em que não havia software para uma em que era pago e distribuído por CDs. Hoje não pagamos só uma vez pelo CD, pagamos mensalidades ou anuidades por serviços totalmente digitais. Mas como é que se fazem estes produtos? É isso que vamos explorar agora. A productização envolve uma série de frameworks e processos destinados a transformar uma aplicação móvel ou serviço num produto comercializável. Estes processos têm como objetivo garantir que o produto atenda às necessidades do mercado, que está alinhado com os objetivos da empresa e que entrega valor aos utilizadores. Uma das frameworks mais importantes para nós na Pink Room é o User-Centered Design. Nesta framework, durante o processo de design, os objetivos de usabilidade, as características do utilizador, o ambiente e o fluxo de trabalho de um produto são o principal foco. Tudo com o objetivo de validar as premissas. Desenvolver um MVP envolve criar um produto com um conjunto mínimo de funcionalidades para resolver o problema identificado. Não é fácil definir o que é este conjunto mínimo, até porque os clientes acham sempre que as aplicações têm de fazer tudo.
Mas o nosso objetivo é definir e validar esse conjunto de funcionalidades. Simplificar o MVP permite reduzir o investimento e ir para o mercado para validar Product Market Fit e iterar com base no feedback dos utilizadores. A produtização envolve muitas outras coisas, mas uma das principais é mesmo a validação do Product Market Fit. Antes e depois do lançamento do MVP, é crucial validar que o produto atende a uma necessidade genuína do mercado. É aqui que muitas vezes trabalhamos a estratégia de monetização, que define como é que o produto vai gerar receita. Dada a importância da produtização no sucesso de um produto digital, hoje é muito frequente vermos cargos como gestor de produto ou product owner nas empresas. A equipa de product é responsável por garantir que um produto não só cumpre as expectativas tecnológicas, mas que oferece uma boa experiência aos seus utilizadores e que é relevante para o mercado. Estes são os conceitos básicos que definem as 5 etapas do processo de criação de produtos na Pink Room: a descoberta, o desenho, a engenharia, escalar e iterar. Vamos ver cada um destes em mais detalhe. A fase de discovery é a primeira etapa no desenvolvimento de produtos digitais. Durante esta fase, a equipa concentra-se em perceber os problemas e as necessidades dos utilizadores finais. No início dos processos de discovery, tentamos ao máximo focar-nos no problema e não nos deixarmos levar por soluções, por muito tentadoras que elas pareçam, sem antes ter alguma validação. O objetivo é identificar uma oportunidade de mercado clara e definir uma proposta de valor sólida. Aqui alinhamos a visão do produto entre todos os stakeholders do projeto, nomeadamente o cliente, a equipa de produto, design, programadores, etc. Isto envolve a análise de mercado, a análise dos concorrentes, entrevistas com utilizadores e a definição de personas, entre outros. Aqui tentamos aprender tudo o que conseguimos sobre o mercado e sobre o utilizador final. Nesta fase também é importante estudar o enquadramento legal e regulatório. Na fase de discovery, uma das minhas coisas preferidas é o Product Design Sprint. O PDS é uma metodologia ágil com a qual trabalhamos muito. Criado pela Google Ventures, o Product Design Sprint realiza-se ao longo de uma semana e ajuda as equipas a responder a perguntas críticas do negócio através do design, prototipagem e teste de ideias com utilizadores. Este processo é muito colaborativo e temos por hábito fazê-lo presencialmente em conjunto com o cliente, no arranque de um projeto. E vocês podem perguntar, por que é que passam uma semana todos fechados na mesma sala? É por isto. Esta imagem espelha bem a importância da criação de uma visão partilhada entre todos os stakeholders de um projeto. Sem isso, cada membro da equipa vai estar a construir uma coisa diferente. Efetivamente, a forma mais fácil de garantir que temos uma visão partilhada é desenhar. Começamos normalmente por wireframes de baixa fidelidade, que basicamente são desenhos num papel. Esses wireframes podem evoluir para alta fidelidade, dependendo do tempo que temos. Em qualquer uma destas fases devemos falar com os possíveis utilizadores, testar, aprender com o feedback e iterar. Depois dos wireframes vem um protótipo não funcional, onde usamos os wireframes de alta fidelidade, como temos aqui à direita, e os ligamos uns aos outros simulando o flow da aplicação. Testamos, aprendemos e iteramos. Quando falamos de design de produto, há 2 conceitos extremamente importantes: a User Interface e a User Experience. Normalmente chamamos de UI UX. UI é o aspecto visual e interativo. Engloba os elementos gráficos com que os utilizadores interagem, como botões, tipografia, cores e layouts. UX é um conceito mais amplo que abrange todos os aspectos da interação do utilizador final com a empresa, os seus serviços e os seus produtos. O objetivo do design de UX é otimizar a experiência do utilizador ao usar o produto, garantindo que este é eficaz e eficiente a cumprir os objetivos. UI UX refere-se de forma holística ao design do produto, porque ao fim do dia o seu sucesso depende da harmonia de ambos. Muitas das vezes a UI UX acaba por seguir guidelines. No contexto de produtos mobile, falamos muitas das vezes de Material Guidelines e de Human Interface Guidelines. Estas diretrizes definem elementos como layouts, componentes, animações e até o uso de cores e tipografia, tudo destinado a criar uma hierarquia clara e uma experiência consistente entre diferentes plataformas e dispositivos. O Material Design é um sistema de design desenvolvido pela Google, lançado em 2014. As Human Interface Guidelines aplicam-se ao sistema, ou, aliás, ao ecossistema da Apple. Perdão. Há também guidelines de acessibilidade, como as Web Content Accessibility Guidelines, que dão recomendações para tornar o conteúdo mais acessível. Nos dias de hoje é essencial ter isto em conta. Isto é, fazer produtos digitais fáceis de utilizar por qualquer tipo de pessoa, independentemente das suas capacidades físicas ou tecnológicas.
A base do processo de engenharia de um produto digital está muito relacionada com o processo de desenvolvimento de software. Este processo é composto por uma série de etapas organizadas que os programadores, designers e outras equipas do projeto seguem. Na Pink Room e em boa parte da indústria dos produtos digitais são usadas metodologias ágeis. Métodos como Scrum e Kanban que promovem iterações curtas, adaptação à mudança e feedback direto dos clientes. Estas abordagens promovem o foco no que é mais importante, a melhoria contínua do produto. Requisitos são a definição formal de cada tarefa, que deve ser executada pelas equipas de desenvolvimento e pelos programadores. Os requisitos são normalmente escritos num formato específico, como user stories ou jobs to be done, e têm associado uma prioridade, um critério de sucesso mensurável e uma estimativa da complexidade ou outra métrica que permita planear o progresso. Uma lista de requisitos tem mais ou menos este aspecto que vemos aqui na imagem. Arquitetura e design é a fase de planeamento da estrutura do software. Aqui definimos a forma como os componentes de software interagem entre si. É como desenhar a planta de um edifício antes de começar a construir. Aqui temos um diagrama de componentes que compõem um sistema de e-banking. No exemplo, uma das aplicações vai interagir com uma interface no back-end. Temos o utilizador interage com a aplicação mobile ou a aplicação web. Uma dessas aplicações vai interagir com essa interface no back-end, por sua vez vai guardar e ler os dados da base de dados. Pode também comunicar com sistemas externos, como acontece quando manda e-mails ou push notifications. Este é um exemplo de um dos sistemas distribuídos tradicional, muito frequente quando usamos produtos que funcionam online. Muitas das vezes estamos a usar o telemóvel e não nos apercebemos que há muito por trás dessa aplicação. A stack tecnológica é um detalhe importante no processo de engenharia. Quando falamos de stack, falamos do conjunto das tecnologias usadas para construir o software. Num projeto mobile nativo, usamos as linguagens de programação Kotlin para Android e Swift para iOS. Mas podemos usar Flutter ou React Native se quisermos uma solução cross-platform, onde temos uma codebase para ambas as apps. Dito isto, entre mobile, web, infraestrutura e tudo o resto, há centenas de tecnologias diferentes. A garantia de qualidade envolve processos sistemáticos que garantem que o produto cumpre os padrões de qualidade especificados, ou pelo menos reduz a probabilidade dos riscos se efetivarem. E o teste é a fase crítica do desenvolvimento de software. Envolve a validação das funcionalidades, a identificação de bugs e a verificação de requisitos não funcionais. Os testes podem ser manuais, executados manualmente por alguém, ou automatizados, executados automaticamente em função de um conjunto de regras. E, por fim, a disponibilização ou deployment é a fase final, onde o produto é lançado e pode ser usado. Este processo pode ser automatizado através de práticas de entrega contínua, que aumenta a rapidez e eficiência do processo. Após a entrega, o produto entra numa fase de manutenção e atualização contínua, com base no feedback dos utilizadores e nas necessidades emergentes do mercado. Se é difícil levar um produto para o mercado, é ainda mais difícil fazer com que ele cresça e tenha sucesso. Isto porque há imensos desafios, tantos que, dependendo de com quem falamos, vão-nos dizer que o seu problema é o mais difícil. Ou arranjar financiamento, ou encontrar product market fit, ou problemas de engenharia, enfim, são mesmo muitos. No entanto, há um consenso. Nesta fase é essencial monitorizar. Monitorizar a performance, a segurança, a adoção do mercado, a retenção de utilizadores, tudo o que conseguirmos. E é importante agir rápido quando detectamos problemas. Para mim, um dos maiores desafios é mesmo a área de growth na gestão de produto. Podemos dizer que growth é o resultado da aquisição, mais a retenção, mais a monetização. Se conseguimos reter novos clientes que pagam, então conseguimos crescer. Nas startups, muitas das vezes é o gestor de produto que trabalha tudo isto, mas em scale-ups e em empresas maiores é frequente vermos equipas inteiras dedicadas exclusivamente ou à aquisição ou à retenção. E há histórias muito engraçadas de hacks que tiveram um impacto grande no crescimento da empresa. Vejamos. Todos conhecem aí o rap do Spotify. É incrível como as pessoas partilham aquilo e como isso ajuda o Spotify a angariar clientes. Esta funcionalidade é um growth loop, cria um ciclo de crescimento. E há muitos exemplos como este. O espaço de armazenamento grátis que a Dropbox dá por cada amigo que cria uma conta, ou quando o YouTube permitiu fazer embed de vídeos noutras plataformas. Eu, pessoalmente, gosto imenso da história do Bank of America. Em 1958, o Bank of America lançou o Bank AmeriCard em Fresno, na Califórnia. Era a primeira grande campanha para promover a utilização de cartões de crédito.
Começou como uma experiência. Enviaram cerca de 60 mil cartões para habitantes da cidade. E essa experiência deu origem à empresa que hoje chamamos Visa, uma das maiores redes de pagamento do mundo. A última etapa de desenvolvimento do produto é iterar. A iteração é uma mentalidade que incentiva a inovação e a resiliência. Porque no início é comum que nem todos os aspectos do vosso produto estejam perfeitos. Mas o mercado é o melhor juiz e o feedback dos utilizadores é uma fonte inestimável de insights. Antes de fecharmos, vamos só rever algumas das especificidades dos produtos mobile que falámos ao longo da apresentação e que mostram que desenvolver produtos digitais para plataformas móveis não é apenas replicar uma experiência web num formato mais pequeno. Em primeiro lugar, a proximidade. Os dispositivos móveis estão constantemente no bolso ou na mão dos utilizadores, o que coloca os produtos digitais móveis numa posição única para impactar significativamente as suas vidas. A experiência de obter e interagir com apps mobile é fundamentalmente diferente da navegação na internet. Instalar uma app é mais trabalhoso do que abrir um site. Implica abrir a loja, procurar a app e instalar. Mas uma vez instalados, oferecem uma experiência mais integrada e fluida, aproveitando a capacidade de, por exemplo, enviar notificações e funcionar offline. Há sistemas operativos no mercado, vários sistemas operativos no mercado. Não falámos disto hoje, mas isso acontece mesmo entre sistemas Android. É frequente uma app ter um comportamento completamente diferente num Xiaomi e num Samsung, apesar de serem ambos Android. Enquanto que a web é aberta e podem publicar praticamente tudo, as apps móveis precisam de cumprir as regulações específicas das lojas e de passar por processos de revisão antes de serem publicadas. Estes canais controlados garantem uma certa qualidade e segurança para os utilizadores, mas também impõem limitações. Até as taxas das stores devem ser consideradas nos modelos de negócio e por vezes podem inviabilizá-lo. A Apple chega a ficar com 30% de todas as compras feitas dentro das aplicações. A capacidade de integrar facilmente com a câmara sensores de movimento, GPS, dispositivos IoT e wearables como o smartphone é também um grande fator de distinção. Essa integração permite disponibilizar funcionalidades que permitem ampliar a utilidade e a interatividade das aplicações, desde a realidade aumentada até a monitorização de dados de saúde. Com licença. Estamos a chegar ao fim. Por fim, deixem-me falar-vos só sobre mais um tema. E para isso temos uma cena de Rick and Morty. Para quem não sabe, Rick and Morty é uma série animada de comédia e ficção científica que explora as aventuras de um cientista genial, porém um bocadinho desequilibrado, chamado Rick, e do seu neto, ingênuo mas bondoso, o Morty. Esta série norte-americana é muito conhecida, sobretudo pelo seu humor característico, pelos comentários sociais e pela exploração de temas complexos de ciência, filosofia e ética. Tudo isto enquanto satiriza clichês da ficção científica e da dinâmica familiar. Num dos meus episódios preferidos, o Rick cria um robô cujo único propósito é passar manteiga. O momento de realização do robô sobre o seu propósito limitado e trivial é não só contemplativo, tocando em temas como o existencialismo e o significado da vida, mas também cómico. Vamos ver. Hey, Rick, I have to make a project for the science fair this weekend. You think you could help me out? Whatever. Well, I mean, traditionally, science fairs are a father-son thing. Well, scientifically, traditions are an idiot thing. Morty, I think it would be fun for you to work on a science project with your dad. Yeah, Dad, why don't we do it together? Yes! You backed the right horse on this one, son. We'll get out the crayons, brew some coffee, and knock this thing out in 2 or 3 days. What is my purpose? Pass the butter. Thank you. Dad, I need a ride to work. Maybe Rick can give you a ride. I'm helping Morty with science. I'm busy. Doing what? Anything else? What is my purpose? You pass butter. Oh my God. Yeah, welcome to the club, pal. Este talvez seja o ponto mais importante e aquele sobre o qual acabamos por falar menos. É essencial pensar sobre o propósito e o impacto dos produtos que criamos. Assim como o robô, cada produto digital tem um propósito. E é crucial que vão além do simples funcionamento do produto e considerem as implicações éticas e sociais do seu uso.
questionem se o produto adiciona valor à vida dos utilizadores, existem potenciais efeitos negativos ou consequências não intencionais do seu uso. Espero genuinamente que esta apresentação vos tenha ajudado a apurar também esse sentido crítico. Obrigado. Obrigado, Mário, pela apresentação, muito completa. Acho que foi muito interessante. Tocou aqui vários tópicos que acho que podem suscitar aqui alguma discussão e questões. Portanto, como habitualmente, abríamos agora ao público, à audiência, quem quiser colocar questões, fazer comentários, aproveitar aqui a presença do Mário também para perceber um bocadinho melhor como é que eles trabalham na Pink Room. E, portanto, agora será o espaço para isso. Se quiserem deixar também aqui na caixa de comentários, podem também fazê-lo e nós tentaremos responder. Aproveito para fazer o plug que nós estamos a recrutar e falando sobretudo com alunos do ensino superior e malta que trabalha na área, é sempre interessante partilhar isto. Da mesma maneira que este vídeo que acabamos de ver, o principal objetivo é também fazer as pessoas, os alunos que estão agora a sair da universidade, os empreendedores, pensarem um bocadinho nesta perspectiva ética. Sim, enquanto pronto, podem pensar aqui noutras questões, eu aproveitava para colocar aqui uma questão ao Mário, também para perceber um bocadinho melhor de que forma, ou seja, qual é que é a realidade hoje da Pink Room, em termos de equipas, quantas pessoas têm, como é que tem sido a evolução, por onde é que acham que vai passar o vosso crescimento agora em 2024, como é que está o mercado para vocês. Acho que era importante também percebermos isso, uma vez que é um projeto que tu ajudaste a lançar. Fizeram já um caminho desde 2018 e acho que para todos é sempre muito interessante perceber as perspectivas e como é que foi o caminho, no fundo. Sim, na verdade nós nos primeiros anos fazíamos um bocadinho de tudo. Trabalhávamos com aplicações web, arcade machines, portanto, o que aparecia nós fazíamos. É um bocadinho aquele survival mode dos primeiros tempos. Mas nós sempre tivemos essa vontade de nos especializar em desenvolvimento de aplicações mobile. Inicialmente começámos por trabalhar apenas aplicações nativas para Android, depois expandimos para iOS também, e há uns anos adicionámos as competências de cross-platform, trabalhando também com React Native, Flutter e Kotlin Multiplatform. O nosso objetivo é providenciar um serviço, de certa forma, mais holístico, no sentido em que ajudamos o cliente em toda a fase de discovery, portanto fazemos toda a parte de gestão de produto, a componente de design também, depois de engenharia e algum apoio no go-to-market. E isto foi algo que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo. Acabamos por ser mais especializados na área de fintech. Boa parte do nosso portfólio de projetos é nessa área, que tem muitas especificidades relacionadas com segurança e privacidade, apesar de trabalharmos também alguns projetos de healthcare, sobretudo para empresas dos Estados Unidos e Reino Unido. Este ano nós vimos o aumento da procura, no ano passado e ainda este ano, o aumento da procura de aplicações com alguma componente de inteligência artificial, em particular de machine learning on device. Ou seja, em vez de a componente que faz o processamento dos dados ser na cloud, ser feita no próprio dispositivo. Isto porque é uma grande vantagem em termos de privacidade. Não precisamos de partilhar os nossos dados com ninguém, eles continuam a estar no nosso telemóvel e conseguimos fazer esse processamento aí. Tem desvantagens, claro, porque temos muito menos poder de processamento num telemóvel do que em grandes data centers na cloud. Tem outras vantagens, como a questão da privacidade, o facto de poder funcionar online. Mas nós temos trabalhado em diferentes setores. Aquele que nós sentimos que a área que sentimos que mais tem crescido nos últimos tempos tem mesmo sido machine learning. Ok, obrigado. Aqui temos uma questão, entretanto, aqui no chat da Raquel Faria. A Raquel
é docente no ISEC, ela pode apresentar também, não sei se tem oportunidade aqui, mas faz parte de um projeto que nós temos vindo também, de alguma forma, aqui a apadrinhar no Inopol, ligado à área dos cuidadores informais, enfim, portanto ela estava aqui a colocar uma questão sobre o ponto que mencionaste de trabalharem com early projects, para perceber no fundo como funciona. Não sei se podes dar mais algumas informações sobre isso. Eventualmente poderão ter interesse o projeto da Raquel. Sim, nós trabalhamos com empresas muito early stage, muitas vezes em fases de pré-seed ou seed, na perspectiva de investimento, e aquilo que nós começamos por fazer em quase todos estes casos é um Product Design Sprint, como expliquei há pouco, como apresentei há pouco. É o processo que nós quase sempre arrancamos com projetos de early stage. Isto passa por um conjunto de exercícios que realizamos ao longo de 5 dias, em que o primeiro dia é sobretudo focado na análise do problema, exploração do mercado. O segundo dia focado em divergir, cada participante explora diferentes ideias, discute diferentes ideias, no fundo tentar abrir o scope e depois convergir. Portanto, divergir e depois convergir. O objetivo é focarmos e percebermos bem o que é que dentro disto pode ajudar a resolver aquele problema. O quarto dia é prototipar e o quinto dia é testar. Portanto, esta filosofia de vamos o mais rapidamente chegar ao pé dos utilizadores e perguntar-lhes o que é que funciona, o que é que não funciona na perspectiva deles, é essencial. Nós trabalhamos muitas vezes com clientes que têm uma ideia muito fixa e que nunca foi testada, nunca falaram com utilizadores, eles acham que são os utilizadores daquela aplicação, têm aquele conceito, mas têm uma proximidade emocional muito grande a esse conceito e não têm depois essa capacidade de se afastar e de testar efetivamente a ideia. E no início, é das coisas que nós mais aconselhamos é fazer esse estudo através do processo SEJA. Nós costumamos usar esse Product Design Sprint. Boa tarde. João, obrigada pela apresentação. Eu não quis estar aqui a falar, foi pedido para colocarem no chat, mas pronto, o João fez aqui esta apresentação. Nós efetivamente estamos aqui num projeto onde queremos efetivamente desenvolver então uma aplicação web. Isto é um conceito para cá, eu sou de engenharia mecânica, é um conceito algum. O que é uma app, o que é uma aplicação web, o que é um site, às vezes há aqui, mas pronto. Mas está a falar desse sprint de 5 dias, mas como é que vocês ajudam estes projetos que estão em early stage? Isto é um contrato que é feito? É um programa que vocês têm? Se a gente quiser ir falar com vocês para perceber... Sim. Eu aproveito, não é, que está aqui. Claro que sim, estejam à vontade para vir falar connosco. Teremos todo o gosto em perceber como é que podemos ajudar, apesar do nosso core ser mobile. Sim, eu diria que nós ao longo destes tempos, como temos tido muita experiência com este tipo de processos, acabamos por produtizar um bocadinho este serviço. Então quase que vendemos este serviço chave na mão. O nosso objetivo é que, independentemente do que seguir a seguir, mesmo que não sejamos nós a fazer o desenvolvimento da aplicação, criamos nessa semana um conjunto de recursos que vão ser essenciais para aquilo que se vai seguir. O principal outcome acaba por ser um protótipo não funcional, no fundo pode utilizar, mas acabam por ser só imagens que vão sendo trocadas umas com as outras e que replicam a funcionalidade da aplicação. Isto permite um front-end, não é? É, exatamente. É quase como se fosse isso sem nada depois por trás. Isto permite-nos chegar ao pé de utilizadores e pedir-lhes feedback direto, perceber se o que é que pode funcionar, o que é que não pode funcionar. Ao fim do dia nós queremos reduzir os custos e os riscos de estar a criar alguma coisa que não faz assim tanto sentido portanto, criando este protótipo, nós acabamos por apanhar a maior parte desses problemas logo à partida. O que vocês fazem é tipo uma análise de requisitos refinada já para depois, quando passar para a parte mais séria da questão, não é? Quando passar para a parte de desenvolvimento, já não haver necessidade de andar ali para a frente e para trás, para perceber como é que...
porque no final o protótipo pode nos permitir extrair esses requisitos, mas a análise é muito mais focada no produto, no conceito de produto e no mercado, do que necessariamente na especificação técnica de requisitos funcionais ou não funcionais. Muito obrigada pela apresentação. De nada, espero que tenha gostado. Eu também tenho uma questão. Posso? Força. Olá, boa tarde. Obrigada, Mário. Ainda relativamente a esta questão que a Raquel levantou, para ficar mais claro para mim, porque no Inopol podemos ter alguns projetos que tenham essa necessidade, do ponto de vista do processo, se alguém nos abordar com essa necessidade, nós podemos pô-los em contacto convosco? Claro que sim. Incentiva que o façam. Nós temos interagido bastante com alguns institutos politécnicos de Coimbra, no caso do ISEC, mais para estágios curriculares. Temos também um protocolo de colaboração com a Coimbra Business School, portanto temos muita proximidade com as instituições e temos também trabalhado em prol da comunidade, dinamizando algumas comunidades como o Coimbra Blockchain, que organiza vários eventos à volta da área de blockchain, entre outras coisas, como também através do Nest Collective, o Coimbra GS, etc. Algumas coisas que nós vamos ajudando a dinamizar. O objetivo é, por um lado, estar próximos da comunidade. Claro que não é 100% selfless, porque é útil para nós também poder estar mais próximo dessa comunidade para recrutar, mas também ter um pouco daquele give back que nós já passamos pela universidade. Percebemos que muitas das vezes o papel das universidades não estica, não podem fazer tudo, então tentamos ter esse papel também complementar. E, portanto, dentro daquilo que for possível para nós, quer para alunos, quer para jovens empreendedores que estejam agora a começar o projeto deles, temos todo o gosto em ajudar. Ok, obrigada. Deixe-me só fazer aqui um enquadramento. Essas instituições que referiu fazem todas parte do Politécnico de Coimbra. Nós é que temos tido alguma dificuldade em comunicá-lo. E, portanto, quer o ISEC, quer a Coimbra Business School, quer mais 4 escolas, todas elas fazem parte do Instituto Politécnico de Coimbra. E relativamente a essa questão específica do recrutamento, se quiserem utilizar o Inopol como interlocutor, teremos todo o gosto em poder fazer essa ligação àquilo que é o talento que nós formamos nas nossas diferentes escolas, porque isso faz parte também da nossa missão. Portanto, nós temos na nossa missão a promoção da empregabilidade e um dos eixos é exatamente essa aproximação às diferentes entidades recrutadoras e, portanto, se acharem mais ágil, se tiverem interesse em perfis específicos, depois podemos contactar as escolas que têm cursos e que formam esses perfis. Portanto, estamos perfeitamente disponíveis para trabalhar também convosco nessa área do recrutamento, do talento que formamos todos os anos. E já agora não posso deixar de passar a oportunidade, porque vamos promover um Job Summit muito em breve, dia 23 de abril, no Convento de São Francisco. Desse ponto de vista, se quiserem juntar a nós como uma empresa que está a recrutar, temos todo o gosto. Posso fazer chegar um convite? Claro que sim. Agradecido. Obrigada. Não sei se temos mais questões aqui por parte dos participantes. Nós também estamos a aproximar-nos aqui das 6 horas, é a hora que gostamos de terminar. Se calhar eu não resisti a deixar aqui uma última questão, Mário, especificamente sobre o ponto que falaste do vosso processo, não é? E que eu imagino que seja metodologia de trabalho, que acredito que seja muito similar ao que outros façam também neste mercado. O ponto que frisaste de ter interação permanente com os utilizadores,
a ajudar a recolher esse feedback como uma forma de ir estruturando, no fundo, o produto, não é? Eu tinha interesse em perceber, ou seja, de que forma é que vocês fazem essa validação mais concretamente, ou seja, a partir do momento em que tenham um protótipo ou algo já, uma primeira imagem, algo que se possa demonstrar algum tipo de funcionalidade, fazem através de, por exemplo, grupos restritos de utilizadores que já conhecem, têm redes que mobilizam para isso, sem desvendar aqui segredos do negócio ou da vossa metodologia, mas só para perceber um bocadinho melhor na prática como é que funciona. Acho Sim, interessante. acaba por depender bastante do projeto e da fase do projeto. Numa fase inicial funciona muito à base de entrevistas de utilizadores. Chamamos pessoas que à partida até podemos conhecer, que não têm contexto do projeto, mas que sentimos que são parte do target. E nessas entrevistas ou usamos protótipos ou usamos, às vezes até só algo desenhado em papel, chega para começar a perceber se a ideia faz sentido ou não. Nós fazemos questão de, caso uma ideia não faça sentido, dizer isso ao cliente. Que por um lado não é tão bom para nós porque não avançamos com um negócio, mas por outro lado não vamos estar a desenvolver uma coisa que não faz sentido. E já aconteceu, nós nesta primeira fase percebermos que efetivamente a ideia não tinha potencial para ir para o mercado. Depois, numa fase mais à frente, podemos à mesma fazer entrevistas de usabilidade, em que os utilizadores usam a aplicação, aí temos todo um setup montado que passa por filmar as reações das pessoas à medida que nós vamos pedindo para elas executarem tarefas, fazer estudos de mercado, fazer A/B testing, ou seja, ter duas versões diferentes da mesma aplicação com funcionalidades diferentes ou com alguma coisa diferente e perceber qual é que os utilizadores reagem melhor, se têm alguma preferência. Há muitos tipos de testes que podemos fazer. Há até serviços online que nós podemos usar que permitem testar as aplicações em diferentes cenários. Portanto, pagamos para várias pessoas estarem a testar a aplicação e depois nós recebemos um vídeo das pessoas a usarem a aplicação. Portanto, dentro de todo este espectro já fizemos muitas coisas diferentes. Depende muito do produto, do que é que queremos validar e da fase em que ele está. Ok, é interessante de facto. Pronto, não havendo mais questões, e uma vez que estamos aqui também já a atingir 1 hora de duração do webinar, agradecia mais uma vez ao Mário a disponibilidade de ter aceitado aqui o nosso convite, a excelente apresentação. Acho que é um tema que está na ordem do dia para todos, não é? Quem tem um projeto hoje em dia minimamente digital tem que pensar no mobile e, portanto, é muito interessante perceber aqui como é que esse processo é estruturado desde o início e obrigado por isso. Relativamente aos participantes, agradeço também a vossa presença, a vossa participação e relembro também que o Inopol voltará com mais um webinar Let's Talk, como habitualmente no próximo mês, será no dia 12 de março. Depois divulgaremos também o orador e o tema e peço também que continuem a acompanhar as nossas atividades, não só através das nossas redes, LinkedIn, Instagram, mas também através de um novo portal lançado recentemente, o portal do Inopol, inopol.ipc.pt, onde podem seguir todas as nossas atividades, eventos e iniciativas e interagir também connosco através dos nossos contactos. O Mário deixa aqui também o seu e-mail, portanto, se tiverem interesse em algum tema que possam querer discutir com o Mário ou com o Pink Room, pronto, vou tomar a liberdade de dizer para disporem aqui do e-mail e enviarem Sim, e-mail. e no QR Code têm acesso ao LinkedIn, portanto estejam à vontade para me adicionar no LinkedIn ou enviar um e-mail. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Mário, obrigado a todos. Votos de uma ótima semana e vemo-nos então em março para o próximo webinar Let's Talk. Obrigado.